Hey, what's up guys? Bem-vindos a mais um vídeo de inglês com textos e no vídeo de hoje vamos aprender como que funciona um artigo definido e indefinido, como que falamos as coisas no passado, o presente e o passado contínuo são tempos verbais muito importantes, o it se referindo a animais e a objetos, vamos aprender a usar o look at, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre look at, entre o watch e o see, e o are e o passado do are. O que é esse verbo? Então vamos lá para o texto para ver como que funciona isso. Primeiramente vou ler para vocês esse texto de uma forma um pouco mais rápida e aí depois eu vou lendo mais devagar e explicando ao mesmo tempo, beleza? Bobby woke up because he heard a dog. He heard a dog barking outside his window. Bobby woke up when he heard the dog barking. Bobby got out of bed. He got out of bed and walked to the window. He looked out the window. He saw a big brown dog. It was barking very loud. Bobby opened his window. He looked at the barking dog. "Why are you barking so loud?" he asked the dog. The dog looked at Bobby. Then it stopped barking. Aqui eu vou deixar a tradução disponível para vocês, tá? Vocês podem ir acompanhando aí no vídeo. O primeiro tópico que a gente viu que aprender são os artigos definidos e indefinidos. Aqui a gente tem um exemplo de artigo indefinido. O que é um artigo indefinido? É aquele artigo que ele está se referindo a algo que a gente não sabe exatamente o que é. Não está bem especificado. Então aqui, Bobby woke up because he heard a dog. O Bob acordou porque ele ouviu um cachorro. Qual cachorro? Ele não sabe. É só um cachorro. Aqui de novo aparece o a dog. He heard a dog. Ele ouviu um cachorro. Aí aqui já aparece um artigo definido. Bobby woke up when he heard the dog barking. Esse the, ele é um artigo definido. O Bob acordou quando ele ouviu o cachorro latindo. Então aqui já está mais definido. Ele ouviu o cachorro latindo. Era aquele cachorro lá. E essa é a diferença. A gente vai usar o a para falar de coisas que a gente não sabe exatamente o que é. Não está definido, específico ainda. E a gente vai usar o the para falar de coisas que a gente já conhece o que é. Já sabe o que é. É bem simples a gente mudar a tradução. Então a ou então when, né, dependendo de qual que é a palavra ali que você está se referindo, vai ser um artigo indefinido. Se você não sabe quando usar o a e o an, então assiste esse vídeo que vai estar no card aqui em cima. Ali nesse texto eu explico sobre isso. E a tradução de a e an é um ou uma. E aí a gente tem o the, que a gente pode traduzir como o, a, os e as. Então aqui o Bob acordou quando ele ouviu o cachorro latindo. O próximo tópico é o passado, como nós falamos de coisas no passado. Então aqui, Bobby woke up because he heard a dog. Esse woke está no passado, é o passado do verbo to wake. Esse heard também está no passado, é o passado do verbo to hear. Woke up significa acordou e heard significa ouviu. Aqui nós temos outro verbo que está no passado, que é o verbo got. Esse aqui é o passado do verbo to get. Então, Bobby got out of bed. O Bob saiu da cama, no sentido de levantou. Aqui nós temos também um verbo no passado, que é o verbo walked, que é o andou. E vocês podem perceber que aqui a gente tem walked, é bem simples, a gente só coloca um ed no final. Aqui, esses outros verbos não, eles mudam, porque eles são irregulares. A gente não tem uma regra de como vai ficar esse verbo aqui no passado. Eu explico um pouco mais sobre isso no meu curso gratuito de inglês básico, que o link está aqui na descrição. Esse aqui, o saw, é outro verbo irregular. É o passado do verbo to see, que significa ver. Aqui nós temos o passado do verbo to be, que é was. Eu vou até deixar em uma cor diferente aqui, porque a gente ainda vai ver isso melhor. Aqui nós temos o opened, que é de abriu. Aqui nós temos o asked, que é de perguntou. E temos o stopped, que é de parou. O próximo tópico é o de presente ou passado contínuo. E agora vai servir essa frase aqui,
It was barking very loud. It, no caso, o cachorro, se fosse para traduzir, a gente traduziria para ele. Estava latindo muito alto. Estava latindo é uma coisa que aconteceu no passado, né? Estava e latindo. Esse indo representa a parte contínua do tempo verbal. E esse indo, no inglês, é representado pelo ing. Mas essa frase aqui está no passado, né? Aqui eu até tinha marcado que o was é o passado do verbo to be, mas temos também uma frase do presente contínuo, que é essa aqui, ó. Na verdade, está sendo uma pergunta, né? Mas não importa, tá no presente contínuo. Ó, aqui a gente tem o are, indicando que está no presente, né? E o barking com esse ing indicando que está no contínuo. Então, presente contínuo. É importante você saber todos os nomes desses tempos verbais? Não exatamente. Talvez para alguma prova, alguma coisa do tipo. Mas o importante é você entender como funciona. O próximo tópico era o it, se referindo a coisas, né? Animais e objetos. No caso, a gente tem esse it aqui, ó. It was barking very loud. Ele estava latindo muito alto. Ele quem? Ele, o cachorro. Embora hoje em dia, quando você fala de um cachorro ou um gato ou alguém que é quase da família, apesar de ser um animal, é bem comum eles usarem o he ou o she para se referir também. O próximo tópico era o look at. E a gente tem um aqui, ó. The dog looked at Bobby. O cachorro olhou para o Bob. O look at a gente usa quando está olhando especificamente para alguma coisa. Por exemplo, agora I am looking at the camera. Agora eu estou olhando para a câmera. Você está olhando para um ponto específico. E quando a gente tem o verbo to see, que é de ver, é tudo que entra no seu campo de visão. Por exemplo, aqui, ó, he saw a big brown dog. A gente já viu que o saw é o verbo no passado, o verbo to see no passado. Então aqui está falando que esse grande cachorro marrom entrou na visão dele, ele estava vendo aquilo, ele não estava olhando especificamente para aquilo. E a gente tem também o verbo to watch, que não aparece aqui, mas que significa você estar vendo alguma coisa com atenção, tipo, geralmente algo em movimento até. Por exemplo, watch TV, você está vendo ali com atenção, né? Está se movimentando. Watch the snow falling, ver a neve caindo nesse sentido. E aí nós temos o are e o passado do are. O are aparece aqui, por exemplo, e significa está ou estão, né? De acordo com o pronome que a gente usa com a pessoa que a gente está se referindo. E o passado de are não aparece aqui, mas é were, que é escrito dessa forma. Were. O was, que está aqui atrás, ele é o passado de is. No verbo to be, né, a gente tem o am, is e are. Então, o passado de am é o was, o passado de are é were e o passado de is é was. E se você quiser um treinamento completo de inglês, eu indico a Jornada do Autodidata em Inglês, que é o meu curso. Ele está agora, nesse momento, no dia 12/2/2021, com o preço promocional. Só que esse preço acaba segunda-feira, no dia 15 de fevereiro. Então agora pode ser a sua última chance de comprar ele no preço promocional, que é de R$ 97,00. É pagamento único, não é mensalidade nem taxa de adesão. Você paga os R$ 97,00 e tem acesso a todo o curso. A partir de segunda-feira nós vamos voltar para o preço original, que é de R$ 297,00. Então aproveita essa chance. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, me ajuda muito. E se inscreve no canal para continuar acompanhando esse inglês com textos. Tem também inglês com música, inglês com filmes e séries. É só você visitar aqui no canal que tem várias playlists. That's it for today. See you next video.